Hoje tem Fluminense e Volta Redonda no Maracanã. É semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense, apesar de toda a dificuldade para se classificar na Taça Guanabara, acabou dando, dá pra gente dizer, sem ser soberba nenhuma, deu sorte. Não pegou uma classificação resultando num Fluminense enfrentando um clássico. Vai pegar um time que é pequeno, mas que tá impondo respeito aí nos times grandes nos últimos anos. Tá na Série B do Campeonato Brasileiro, faz uma campanha de respeito no Campeonato Carioca, e se a gente não abrir o olho, a gente vai repetir o que o Vasco fez no ano passado de ser eliminado para o Nova Iguaçu na semifinal. O Fluminense precisa jogar bola. E tem hoje no Maracanã a oportunidade no jogo de ida pra já carimbar o seu passaporte pra final do Campeonato Carioca. Pra isso faz fazer o quê? Fazer 8 gols, igual fez no Águia de Marabá. Obviamente não precisa de 8, mas precisa levar esse jogo como algo sério, partir pra cima e resolver o jogo hoje, porque lá no Raulino de Oliveira, obviamente vai ser uma partida difícil. Fluminense e Volta Redonda hoje, tudo que você precisa saber sobre esse jogo tá aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, dá aquela moral aqui pra gente também, comentando o seu nome e a sua cidade, de onde você tá vendo esse pré-jogo. Eu prometi lá no vídeo do jogo contra o Bangu que todo pré-jogo eu ia ler o nome de 5 pessoas aqui que mandassem o nome e a cidade de onde estão assistindo. No jogo do Águia de Marabá acabei não conseguindo, né, por conta das intercorrências lá de gravar, muito corrido, né, a viagem lá em Belém. Mas vou mandar um abraço pro Teuvanjo, lá de Arapiraca, em Alagoas, pro Jordan, ou Jordan, lá de Santa Luzia, Minas Gerais, cidade a 30 minutos de BH. Vou mandar um abraço pro Márcio Luiz, de Prudentópolis, no Paraná. E vou mandar um abraço pro Jack Andrade, acho que é Jequi Andrade, alguma coisa assim, que é amazonense, morando em Curitiba. E para a Yara Mirelli, que é de Murici, em Alagoas. Se você quiser ter o seu nome lido aqui, comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade de onde você tá vendo o pré-jogo. Vamos lá, cara, informações básicas sobre o jogo. O jogo de hoje é jogo de ida da semifinal do Carioca. Como que vai funcionar isso? Jogo de ida no Maracanã, Volta Redonda tem melhor campanha, decide no Raulino de Oliveira. O jogo lá também é a mesma coisa. No domingo, igual hoje, o jogo também às 6 da tarde. E, assim como hoje, o jogo de lá e o jogo daqui, transmissão da Band e do Gold, do canal Gold, beleza? Esses dois são aí que fazem a transmissão da ida e da volta. No caso de... Você soma os gols, né? De quem fez mais gols e quem levar passa. Qual a vantagem que tem? O Volta Redonda tem vantagem de empate. Então, se, por exemplo, for 2-0 Fluminense aqui, 2-0 Volta Redonda lá, Volta Redonda passa. 1-0 aqui, 2-1 Volta Redonda lá, Volta Redonda passa. Então, no agregado, se der empate, Volta Redonda passa, não tem decisão por pênalti. Então, a gente precisa de um bom resultado. Para esse jogo, importante falar também, não tem qualquer jogador pendurado agora, porque zeraram os cartões amarelos da Taça Guanabara para a semifinal do Carioca. O Fluminense também não tem nenhum jogador suspenso, então entra todo mundo lisinho e tranquilo para esse jogo contra o Volta Redonda. Já dei o horário, claro, o jogo no Maracanã, né? Como eu falei, a nossa transmissão começa 2 horas antes, a partir das 4 da tarde. A gente já tá ao vivo aqui no Raiz Tricolor, no Jornada, em todos os grupos, os canais do Grupo Jornada, fazendo aquele super pré-jogo que você já tá acostumado, depois a transmissão da partida e aquele pós-jogo com a melhor cobertura do Fluminense, beleza? Vamos lá pra gente poder falar sobre o jogo, cara, porque a gente chega pra essa partida com um cenário completamente diferente do que a gente saiu do Campeonato Carioca. Às vezes, jogar no meio de semana, os jogadores e os treinadores, etc., reclamam muito de quando se joga no meio da semana, né? Porque vai ter que viajar até Belém, até o Pará. Porque vai... Nesse caso específico, dessa vez, eu acho que não tem ninguém que reclamou de ter um jogo no meio de semana. Porque quando acaba 6 da tarde, não, o jogo foi 6h30, às 8h30 da noite do último domingo, quando tem o último trilar do apito do árbitro no Maracanã, no Fluminense 3, Bangu 2, se não tivesse tido nenhum jogo no meio, a gente estaria revoltado ainda, igual a gente estava com aquele time que venceu, que se classificou, mas que fez uma atuação patética contra o já rebaixado Bangu. Time que já era fraco e que ainda estava sem um monte dos seus jogadores, que deixou mais fraco ainda. Então, me chama a atenção porque
O jogo do meio de semana transforma completamente. Vem um 8-0, uma cacetada de jogador. Todos os atacantes que jogaram fizeram gols. Germancano fez 2. Eleva o moral do time. O Otávio entra, joga pra cacete. A gente passa a ver um Fluminense que mudou o cenário da parada. A gente passa a ver um Fluminense que, opa, esse time faz muito gol. Fez 11 gols em 2 jogos. Até então, o Mano Menezes não havia feito, né, 3 gols no mesmo jogo. Era raridade, né? Teve a Portuguesa lá no início do ano. Não era uma coisa que acontecia constantemente, não. Isso começou a se tornar uma coisa mais difícil. Fez 8 agora no meio de semana. É óbvio que todo mundo sabe que o Volta Redonda é muito melhor que o Águia de Marabá. Mas transforma o astral da galera, esse 8-0. Vem o cansaço, vem a questão... Claro, tenho dúvida disso. Os jogadores viajaram de madrugada, chegaram ao Rio, não treinaram na quinta-feira por conta de toda essa questão da logística de viagem. Fizeram um treino na sexta, treinaram também nesse sábado. E aí no domingo, vão entrar em campo com pouco tempo de treino contra o Volta Redonda. Mas com uma disposição diferente. Com um olhar diferente para esse jogo. O olhar que o Fluminense deu, que os jogadores deram pro jogo contra o Bangu, ele me incomodou muito. Mas eu acho que todo mundo ali acordou. Quando o John Aras vai pro intervalo, que é uma liderança técnica do time, talvez não uma liderança muito ativa assim, mas é uma liderança técnica, vai pro intervalo e fala que a atuação foi horrível. Quando o Mano Menezes senta na coletiva e fala: nossa atuação foi ruim. A gente já fez jogos bons, a gente sabe jogar bem. Mas essa aqui foi muito ruim. Isso vira um alerta pro time. E quando ele faz várias mudanças, vem as dúvidas pro jogo de amanhã. Passar dessa semifinal do Volta Redonda é uma situação complexa, porque eu não boto como obrigação o Campeonato Carioca, nunca boto como obrigação título nenhum no ano. Mas o Campeonato Carioca é aquele que a gente meio que... É difícil, cara, porque a gente odeia, eu acho que ninguém aqui tem dúvida de que o adversário que a gente mais odeia ser eliminado é o Flamengo, mas eu diria que é o único que a gente olha e aceita, entre aspas, ser eliminado. A gente não gosta, a gente odeia, não é que a gente aceita, que a gente acha de boa, quem tem um time pequeno, não é isso. Mas é o único que a gente, quando a gente parar pra pensar racionalmente, a gente fala, os caras têm 10 mil vezes mais investimento que a gente. É a única coisa. E a gente se acostumou a isso. Tanto que a gente se acostumou, por quê? Desde 2018, só quem elimina o Fluminense no Campeonato Carioca é o Flamengo. Quando eliminou, a gente foi campeão em cima deles. Fluminense e Flamengo se eliminam desde 2019. 19 a gente caiu na semifinal pra eles. 20 a gente caiu, perdeu a final e 21 também. 22 e 23 a gente ganhou deles na final e 24 a gente caiu na semifinal pra eles. Então assim, cair na semifinal já era algo ruim. Enfrentando o Volta Redonda torna-se inadmissível. E falo isso com todo respeito à equipe do Vale do Aço, que fez uma campanha muito melhor do que a nossa. E por isso vai decidir em casa. Então, os jogadores do Fluminense têm que ter entendimento disso. De que esse time precisa se provar como campeão. O que o de 22 e 23 fez, beleza, tá lá no museu lá do Fluminense, na história, colado lá num pôster. Aquele pôster não tem o Bernal, aquele pôster não tem o Otávio, aquele pôster não tem o Thiago Silva, aquele pôster não tem o Freitas, não tem o Ignacio, aquele pôster não tem o Fuentes, aquele pôster não tem o Nonato até tá no de 22, né, ali. Aquele pôster não tem o Serna, aquele pôster não tem o La Vega, aquele pôster não tem o Canóbio, não tem o Everaldo. Eu tô citando só jogadores que não estavam em 22, 23. Talvez eu tenha me confundido de algum aqui, mas vocês entenderam. Então esses jogadores precisam construir a história deles. Enfim, né? Vamos falar de bola e campo? Porque não vazou a escalação, né? Mais uma vez. Lá, nem todo dia, não é todo dia que o Fluminense joga fora de casa que a gente já consegue apurar escalação igual a gente apurou lá no Pará, né? E trouxe ali antecipando a escalação que o Fluminense iria entrar contra a equipe da Águia de Marabá. Bem, vamos lá. Campinho aí na tela. E a gente começa a falar sobre qual escalação o Mano Menezes vai colocar. Isso porque a escalação provável do Fluminense, no geral ali, se a gente fosse seguir o último jogo, o Mano Menezes vai repetir a escalação, por exemplo. A gente teria uma escalação com Fábio, Guga, Ignacio, Freitas, Fuentes, Otávio, Martinelli, Lima, John Aras, Canóbio e Germancano. Porém, é salutar a gente falar que Thiago Silva pode retornar ao time. Já treinou, acho pouco provável, mas se ele retornar, Juan Freitas provavelmente é quem perde a posição. Em nenhum momento se garantiu à frente do Ignacio ali, não. Na lateral direita, eu diria que agora não tem mais dúvidas. Teve Samuel Xavier e Guga e ele escolheu o Guga. Samuel Xavier não vinha de uma sequência de jogos, não tinha. Então, Guga é o titular do time. Isso eu acho que não tem dúvida.
Guga e Ignacio. Aí tem a dúvida aqui do Thiago Silva. Fuentes também acho que nem briga por posição com o René. No meio de campo vem uma dúvida concreta minha, tá? Para esse jogo. Onde ele vai fazer para encaixar o Hércules no time? Lá em Belém, eu perguntei ao Mano Menezes, perguntei ao Otávio também sobre a questão ali. Na verdade, eu perguntei inicialmente sobre a questão da torcida, né? Como que ele chega ali quando a torcida foi para as redes sociais, até muito pelo que passou em 2024, né? A torcida estava muito assim, aprovando, desaprovando, na verdade desaprovando muito mais contratações. Você olha o início do nome do Otávio, vem uma rejeição gigantesca. Aí você olha o início do nome do Everaldo, vem uma rejeição gigantesca. Aí eu venho pra cá pra poder falar, gente, vocês estão malucos, não tá falando de jogador titular de Série A, gente, jogador bom. A gente tem que vir pra cá acalmar marmanjo que tá na internet digitando igual doido sem nem conhecer jogador. É meio bizarro isso. E aí, enfim, foi interessante o Everaldo, o Otávio falando disso, deixando claro ali de que a preocupação dele é com que eles conhecem o futebol dele, né? E ele sabe que nem todo mundo conhece o futebol dele. Mas o ponto que eu queria falar era que eu também pergunto a ele sobre a questão de posição do campo. E o Mano Menezes deixa muito claro, a competição do Otávio é com o Bernal. Então eu não acho que o Otávio vai sair do time, tá? Eu acho que o Otávio entrou do time, jogou muito bem lá contra o Águia de Marabá e não vai sair do time, não. Acho que não sai do time. Agora, ele vai tirar o Martinelli? O Martinelli, pra mim, faz um grande início de ano, tá? O jogo lá de Marabá não dá nem pra levar muito em conta, mas ele vinha jogando na posição do Otávio, ele vinha jogando como 5. Hércules e Martinelli disputam posição. A justificativa pro Hércules sair no jogo lá de Marabá era controle de carga, ou seja, cansaço e tal, tirou o cara, beleza, foi poupado. Tá bom, e agora? Se tiver os dois disponíveis, quem sai? Porque o Lima e o Otávio, o Mano Menezes falou, olha, o Otávio é o 5 que eu não tinha, que agora eu tenho. O Lima é o substituto perfeito pro Ganso. Aí, meu amigo, você tem Arias, tem Canóbio e tem Germancano. Esses 3 não vão sair do time. E aí? Martinelli ou Hércules? Vamos ter que ver e esperar a escalação do Mano Menezes, que vai sair ali às 5 da tarde nesse domingo. Time do Volta Redonda, time treinado pelo Rogério Correia, que, por sinal, já tá fazendo um bom trabalho ali de longo prazo, né, no Volta Redonda. Bem, Volta Redonda chega para esse jogo com Giandrosni no gol, Wellington Silva na lateral direita, Gabriel Bahia e Fabrício na zaga, com a lateral esquerda com o Sanches. Vocês vão perceber que essa é a linha de defesa, a mesma que jogou contra o Fluminense lá na segunda rodada do Campeonato Carioca. No meio de campo teve algumas mudanças. O Bruno Barra, já jogador histórico ali já do Volta Redonda, volta a ser titular, joga ao lado do Pierre, e aí um parêntese aqui. O Pierre é o jogador que dá aquela entrada absurda no Isaac no primeiro jogo lá, na segunda rodada, e não é expulso, tá? Só toma um cartão amarelo. O camisa 10 é o PK, o Luciano Naninho já não é mais titular do time há um certo tempo. Na ponta tem o MV, tem o Kelvin e tem o Bruno Santos. Um detalhe só sobre essa possibilidade é que o Chay também chegou a ser titular, mas o Rogério Corrêa tem mantido essa base como titular. Vai manter esse time no Maracanã contra o Fluminense? Não sei, pode ser que ele decida se fechar, tentar levar um empate no Maracanã e fazer alguma mudança. Mas o time provável, o time que ele vem escalando, é assim. Como eu falei, um time organizado, um time que já tem um bom tempo de casa jogando junto, que tem a capacidade, não é um time tão fraco, é um time com uma estrutura também, o Volta Redonda, não é um time que está sem treinar, sem água no treinamento, nada disso. Então a gente está falando de um adversário chatinho para essa competição. Lá no Raulinho de Oliveira foi um gol de bicicleta, né? Que a gente tomou com assistência de bicicleta na reta final do jogo. Mas vai lembrar que naquele jogo o Fluminense competiu com Volta Redonda e até a expulsão boba do Manuel, né? Que deu um empurrão no cara já tendo amarelo. Até ali, aquele momento, a gente já estava, estava empatando 0-0, enfim, não tinha perdido o jogo, a gente toma um gol só no finalzinho. Esses os dois prováveis times. Eu acabei não falando lá no início, mas o histórico, né, entre Fluminense e Volta Redonda, que eu sempre falo ali no início, 86 jogos, né, esse é o jogo de número 87, 54 vitórias nossas, 15 empates, 17 derrotas, e a gente tomou o 100º gol deles, aquele gol de bicicleta, tá? A gente fez 170, tomou 100. E um detalhe, dos últimos 5 jogos a gente empatou 1, ganhou 1 e perdeu 3. O jogo lá no Raulinho de Oliveira tem sido muito chato, a gente não ganha lá deles há um bom tempo. O Fluminense tem que decidir hoje. Apita a partida Yuri Elino Ferreira da Cruz. Ele apitou Fluminense e Nova Iguaçu, teve um pênalti não marcado no Canóbio que incomodou muito. Mas aquele lance específico, achei, dava pra ele ter marcado, foi um erro dele, mas achei até um lance mais de VAR.
que era o Paulo Roberto ou alguma coisa. Para esse jogo, no árbitro do VAR será Philip George Bennett. Não gosto, mas enfim, né? Esse VAR é fictício, né? Não incomoda em nenhum jogo do Carioca, então, enfim, né? É essa arbitragem da partida. Deixa eu só falar rapidinho sobre a KTO com vocês. KTO, casa de apostas que patrocina a essa brincadeira nossa aqui, que é o Raiz Tricolor, é patrocinadora master aqui do Raiz Tricolor, é patrocinadora master do Jornada KTO 1902, e eu preciso te dizer, tá, que eu fui muito bem nessa última quarta-feira em relação aos 2 jogos, as 2 apostas que eu fiz aí enquanto estava lá em Belém do Pará. Olha aí só, eu não precisava ter cantado, né? Tem umas coisas que eu faço às vezes aqui, né, gravando assim meio que ao vivo, que é desnecessário. Mas ainda bem que eu sei, né? Olha só, KTO tá aí, ó, mostrando aí pra vocês. Fui bem, ó. Fui aqui se antes eu tinha errado no Fluminense Bangu, né? Recuperei ali no Fluminense Águia de Marabá. Fiz aquela aposta dupla, né? Que eu botei R$10 na vitória do Fluminense, mais a vitória do Nova Iguaçu contra o Barcelona de Rondônia. E fui no Odão. O Odão, me dei bem no Odão, né? Botei R$5, ganhei 26,25. O Fluminense ganhou, o Águia de Marabá não fez gol, o Fluminense fez mais gol, de 2,5 gols. Pro jogo de hoje, acho que a minha recomendação vai ser a vitória. A vitória seca do Fluminense, ela não tá pagando tanto ali assim, né? Se você olhar aqui, ó, Fluminense, Nova Iguaçu e Nova Iguaçu, Fluminense e Volta Redonda, tá pagando 1,37 apenas. Só que o total de gols do jogo, menos de 3,5, ou seja, se tiver 4 gols, você perde a aposta. Tá pagando 1,52. Então, se você juntar Fluminense mais menos de 3,5, né, que é uma possibilidade de um jogo com menos gols, a gente vai chegar aqui na odd total de 2,35. E a KTO tá com o 10% de ganho aumentado quando você cria uma aposta assim, você faz uma junção de coisas. Então, se por exemplo você botar R$10 nessa aposta que eu falei, pode voltar 24,85. Fiz essa, tá? Se você quer fazer uma aposta também, lembre-se que isso é proibido para menores de 18 anos e que você deve apostar aquilo que você pode perder. Eu tenho R$10 sobrando, que se eu perder não vai me fazer falta nenhuma. Por isso que eu aposto. Vocês sabem que aqui eu sempre faço isso. Desde que eu comecei a fazer qualquer tipo de anúncio de casa aposta. Minhas apostas não são de R$200, de R$1 milhão. Não é assim. Porque eu não tenho esse dinheiro para poder gastar dessa maneira. Então, minhas apostas são sempre R$5, R$10. Às vezes eu boto 20, que eu tô com uma bancazinha boa e tal, né? Porque se eu perder, isso não vai fazer a menor diferença. Você não vai pagar a tua conta de luz ganhando dinheiro em casa de aposta. Pelo contrário, é mais fácil você perder. Então toma cuidado, tá? Presta atenção e só gasta aquilo, só aposta aquilo que você pode perder. Então é isso, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e comentar teu nome e tua cidade. Vai que eu leio teu nome aqui na semana que vem, né? No jogo contra o Caxias. Tamo junto. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu!